A Argentina conquistou ontem o tricampeonato mundial de futebol depois de uma final emocionante contra a França, depois de muitos anos de jejum. E hoje nós vamos relembrar um pouco como era o mundo e como era a Fórmula 1 quando a Argentina foi campeã pela última vez. E tem até corrida sprint já naquela época, então se liga aí que essa é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas exclusivas. Para acessar é só clicar no card aqui em cima ou então digitar botequimgp.com.br. 29 de junho de 1986 tinha sido a última vez que a Argentina tinha sido campeã da Copa do Mundo, ainda com Diego Armando Maradona, depois de vencer a final contra a Alemanha Ocidental por 3-2. Detalhe que, assim como no jogo de ontem, a Argentina abriu 2-0 contra a Alemanha Ocidental, a Alemanha empatou ali no finalzinho, fez 2 gols rapidamente, mas a Argentina fez o terceiro gol ainda no tempo normal, no finalzinho com o Burruchaga e garantiu o título. E como era a Fórmula 1 naquele ano? No dia 29 de junho de 86, era um domingo, porém não foi um domingo de corrida. A última corrida tinha sido no domingo anterior, o GP dos Estados Unidos de 1986, corrida essa que foi vencida por Ayrton Senna. Ayrton Senna, inclusive, era líder do campeonato naquela altura ali com 36 pontos. Alain Prost era o segundo com 33. Nigel Mansell era o terceiro com 29 e Nelson Piquet o quarto com 19 pontos. Foi aquela corrida famosa, né, da bandeira do Brasil que o Senna ganhou, levantou a bandeira do Brasil um dia depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo pela França, e foi uma corrida que inclusive a gente não viu, né? Eu já falei sobre isso num vídeo, a gente não viu porque estava sendo transmitido o jogo entre Argentina e Inglaterra pelas quartas de final da Copa de 86, aquele jogo lá do gol de mão, daquele golaço do Maradona e tudo mais. E em junho de 1986 tinha recém-lançado no cinema o filme Top Gun, Ases Indomáveis, estava fazendo já um maior sucesso, junto com aquela música, né, Take My Breath Away, da banda Berlim. Além do que também, em 86, tinha sido lançado o melhor disco de rock nacional, o disco Cabeça Dinossauro dos Titãs. E a novela que passava na Globo, que fazia sucesso, era a novela Selva de Pedra, aí substituto que veio depois do outro grande sucesso chamado Rock Santeiro. E o Lionel Messi, a estrela da Argentina nessa Copa de 2022, ainda nem pensava em nascer, só nasceria um ano depois, no dia 24 de junho de 1987. Mas voltando a falar de Fórmula 1, a próxima corrida, depois, né, da conquista da Argentina, foi o GP da França de 1986, no dia 6 de julho, que foi vencida por Nigel Mansell. Mas nos bastidores da Fórmula 1 rolava aí uma conversa para fazer algumas mudanças. E uma das mudanças propostas pela FISA, que é a predecessora da FIA, era a realização de corridas de curta duração para definir o grid de largada no domingo, as corridas no sábado para definir o grid de largada no domingo. Você já ouviu isso em algum lugar? Pois é, isso mesmo. Lá em 1986 já tinha ideia de fazer corridas sprint. E o motivo dessa ideia era a preocupação com a segurança. A gente lembra que 4 anos antes, o Gilles Villeneuve tinha morrido numa qualificação porque ele vinha muito rápido, encontrou um carro mais lento na pista, acabou batendo e acabou morrendo. E essa era uma preocupação da Fórmula 1 porque isso acontecia direto, né? Os carros na qualificação andavam muito rápido e encontravam outros carros lentos na pista e poderiam acontecer acidentes. Então a Fórmula 1 queria organizar uma corrida. Além disso, naquela época, né, não tinha limite de orçamento, não tinha limite de nada, então os carros, o que eles faziam? Para a qualificação, eles preparavam um motor específico para a qualificação, então eles despejavam toda a potência, lembrando que em 86 era a época em que os motores tinham os motores mais potentes da história da Fórmula 1. Então eles despejavam toda a potência no motor, os pneus também não tinham, né, não tinha limite de pneus, você podia usar quantos pneus quisesse. E as fornecedoras de pneus naquela época, a Pirelli e a Goodyear, elas também desenvolviam pneus ali que para durar 2, 3 voltas, só para eles andarem muito rápido, fazerem a volta de classificação, e aquele pneu e aquele motor depois eram jogados fora, eram descartados. Olha só, outros tempos, né? Motor e pneu assim, descartados.
Então, os carros na qualificação eles andavam muito rápido, com pneus ali pouco resistentes, mas que também davam mais velocidade. E, como eu falei, né, a preocupação com a segurança era grande. Então, a ideia da Fórmula 1 era o quê? Era fazer corridas de qualificação com 20% de duração de um grande prêmio normal no sábado para definir o grid de largada no domingo. E o grid de largada desse sábado, dessa corrida de sábado, ela seria definida pelo resultado da corrida anterior ou então pela classificação do campeonato. Ainda não estavam certo quanto a isso. E nesta corrida de sábado, né, teria limitação da potência do motor e também limitação de pneus, ou seja, você não poderia usar aquele pneu de qualificação, teria que usar um pneu o mesmo pneu da corrida para essa corrida sprint. Os pilotos não gostaram da ideia, né? O Nelson Piquet, que era o chefe ali, que era o presidente da organização dos pilotos, da Associação dos Pilotos, ele falou: essa ideia é ridícula, isso aí não funciona, isso aí, pelo amor de Deus, onde já se viu uma coisa dessa? O Alain Prost, que era, né, o atual campeão do mundo, também falou que a ideia era ridícula, que falou assim: como é que vocês decidem uma coisa, pensam uma coisa sem nos consultar? E também não gostou da ideia, e a ideia não agradou os pilotos. E essa ideia acabou sendo descartada. Primeiro porque em setembro de 86 a Pirelli, né, que era uma das fornecedoras de pneus e que fazia aquele pneu super rápido que durava ali uma volta para conseguir ali simplesmente conseguir a volta mais rápida na qualificação, ela anunciou em setembro que ela deixaria a Fórmula 1. Então a Fórmula 1 ficaria apenas com uma fornecedora de pneus, a Goodyear, e aí sem concorrência, aquela coisa, não precisava pensar em desenvolver um super pneu melhor que o outro, mais rápido e tal. Não, eles poderiam fazer um pneu padrão ali, né, mas que não fosse assim tão rápido, que não desgastasse tanto, para que todas as equipes usassem, então não teria aquela coisa, diminuiria um pouco, né, a questão, né, o perigo, né, a velocidade com que os carros atingissem na qualificação. E também eles conseguiram aí limitar a velocidade do turbo, dos motores turbo, para 87 e foi limitando ano a ano até que em 89 foi aí o último ano dos motores turbo. Então, com essas medidas que foram acertadas, eles conseguiram ali deixar a Fórmula 1 mais segura na qualificação e desistiram de vez dessa ideia de corrida sprint lá naquela época, a ideia, né, que voltou aí em 2021. Então é isso, né? Esse foi aí uma pequena lembrança de como era a Fórmula 1 lá em 1986, aquele ano que o Prost acabou sendo campeão, derrotando as duas Williams. Inclusive eu fiz um resumo nessa temporada aqui já nesse canal, também clica no card aqui em cima. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador do Botequim GP, clicando aqui em Seja Membro, que todo mês você concorre a uma camiseta especial da nossa loja do Botequim e também a assinatura do F1 TV. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!